Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de iniciarmos a nossa programação, daremos uns avisos a pedido da coordenação do evento. Hoje, oficialmente, está sendo lançado o concurso de frases destinado à reflexão sobre a temática Machismo e Violência contra a Mulher. As inscrições já estão no site do Ministério Público, que é o www.mppr.mp.br. A partir de hoje, até janeiro de 2015, poderão ser feitas as inscrições. O regulamento também já está disponível e os prêmios são patrocinados pela Itaipu Nacional, são itens da Apple. Então, todas as informações pertinentes a esse concurso, tá, já estão no site do MP. Demais questões, durante os nossos trabalhos agora do período da tarde, serão respondidos no final do evento. E, para tanto, pedimos que todos que tiverem interesse façam suas inscrições com o pessoal de apoio lá fora, onde vocês assinaram as listas de presenças. Tá? Nós vamos coordenar essa parte para daí dar oportunidade para todo mundo. Porém, se eventualmente não houver tempo hábil para nós respondermos todas as perguntas, elas vão ser enviadas por e-mail, as respostas, né, a partir de segunda-feira. E, por favor, quem não assinou a lista de presenças, faça o necessário para a emissão do certificado. Não? Bom, então vamos lá. Dando sequência, o primeiro painel da tarde traz a apresentação do Grupo Guia, sensibilização e orientação aos autores de violência contra a mulher no Juizado de Violência Doméstica e Familiar na comarca de Curitiba. Para tanto, solicitamos a presença da juíza de direito, doutora Luciane Bortoleto, dos promotores de justiça, doutores Ricardo Kochinski e Fernanda Guarnier, bem como a presença da equipe multidisciplinar do juizado. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra para a mesa. Agora, sim. Bom, em primeiro lugar, eu peço desculpas. Eu estou com um leve resfriado, como vocês podem perceber, então eu vou tentar falar o menos possível, porque está um pouquinho difícil. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da doutora Mariana para nós estarmos aqui e darmos a nossa contribuição para falar do que é feito a respeito, né, desse trabalho com os homens em situação de prática de violência no Juizado Especializado de Curitiba. Bom, eu acredito que esse trabalho todo, quando se fala em tratamento de agressor, em recuperação e reeducação de agressor, isso se constrói a partir da Lei Maria da Penha, quando o seu artigo 45 modifica a Lei de Execução Penal para que preveja, em situação de sentenças condenatórias, a aplicação de pena, obrigando os homens condenados a participarem desse tipo de atividade. Então, eu acho importante fazer essa contextualização de que essa situação de tratamento de agressor veio, né, inicialmente para trabalhar com os homens a título de cumprimento de pena em sentenças condenatórias, para contextualizar a atividade que nós fazemos aqui em Curitiba, que tem uma finalidade bastante diversa desta, que é a reeducação e reabilitação. O que nós temos chama-se, né, o Grupo Guia, que depois a parte técnica vai ser explicada pela Ceciana, que é psicóloga lá do juizado, mas é uma atividade voltada não à reeducação e reabilitação, mas é uma atividade de sensibilização e de orientação para esses homens autores de violência. Esse grupo ele funciona no juizado desde o ano de 2010, e nesta época, 2010, nós já vínhamos
nas atividades que o juizado, o Poder Judiciário tinha dentro da rede de enfrentamento, manifestado para vários órgãos a necessidade que nós vínhamos sentindo de trabalhar com esses homens autores de violência, na medida em que ficou muito claro nos primeiros anos de aplicação da lei que um processo judicial por si só, uma sentença penal condenatória, não estava sendo suficiente para, com as penas tradicionais, evitar a reincidência, evitar que esses indivíduos não voltassem a reincidir, até porque a gente começou a constatar o retorno desses homens para o juizado com o registro de novas ocorrências, fosse elas em relação à mesma vítima, fosse em relação a outras famílias que se constituíram na sequência. E, para além disso, as próprias vítimas vinham para nós, tanto como juíza, como equipe técnica, com uma demanda muito específica de que nós conversássemos com esse homem. E eu confesso aos senhores que, de início, eu não compreendia muito, porque quem não trabalha especificamente com a área de violência doméstica não compreende muito, às vezes, esse pedido de socorro, do que significa algumas frases assim que são tidas até como chavões, que a gente até brinca quando essas mulheres soltam para nós algumas chaves. A senhora não vai chamar ele aqui? A senhora não vai falar com ele? A senhora não vai dizer para ele? Né? Então, as vítimas não estavam muito preocupadas. Elas tinham aquele impacto inicial, eu quero que ele seja preso, né, para conter a situação de violência, mas, na sequência, vinha essa demanda das vítimas para nós de que conversássemos com esse homem. E, obviamente, que essa conversa não era um interrogatório numa audiência de instrução e julgamento. Na época, não havia, nem em termos de Brasil, não estou falando nem de Paraná, porque Paraná não havia mesmo nenhum serviço nesse sentido. E nós, na época, procuramos alguns órgãos, procuramos o governo municipal, procuramos o governo estadual, né, no sentido de promover esse tipo de atividade, e, na época, nós não obtivemos nenhum tipo de resposta positiva, de forma que achamos por bem, dentro do Juizado de Violência Doméstica, nós mesmos fazer alguma coisa, já que nada vinha sendo feito. Né? Então, esse grupo ele começou em 2010 como um projeto piloto, né, no sentido de, pelo menos, começarmos a conhecer esses agressores, começarmos a ouvir o que eles tinham a dizer, né, fora de um contexto de uma sala de audiências, até porque, na esperança de que, no futuro, houvesse algum serviço específico nesse sentido, nós já pudéssemos ter algum know-how para transmitir para essas pessoas. Né? Nós estamos quase em 2015, eu digo a vocês que continua não existindo, né? Não existe em Curitiba hoje nenhum serviço de atendimento aos agressores, a não ser este que é fornecido pelo Juizado de Violência Doméstica, e aí, com todos os méritos da equipe técnica, nossa equipe técnica, porque, além do atendimento aos agressores, nós trabalhamos com a mesma equipe que atende todas as mulheres vítimas de violência. Então, só para os senhores terem uma ideia, nós trabalhamos hoje com uma equipe de 4 pessoas, que é a nossa equipe técnica, né? Somando já psicólogas e uma assistente social. Nós temos um público, né, de 400 mulheres, 400 novas medidas protetivas por mês, ao menos, que estão entrando. Né? Então, todas essas mulheres são atendidas por essa mesma equipe. Todas as audiências, quando as mulheres decidem se retratar, decidem renunciar à representação criminal, também são atendidas por essa equipe. As vítimas idosas, essa equipe faz as visitas domiciliares. Agora, com a Patrulha Maria da Penha, que está funcionando desde março em Curitiba, a equipe técnica tem acompanhado todos os relatórios, todos os casos da patrulha. Então, desta forma, sobra muito pouco tempo para essa equipe, que tem uma série de outras atividades, desenvolver um trabalho com o agressor. E, por isso, fizemos a nossa capacidade, ela é muito modesta em relação a outros serviços que os senhores vão ouvir na sequência. Né? A gente sabe que, por exemplo, Londrina, a doutora Zilda vai expor depois, Ponta Grossa, e outros grupos, esses trabalhos eles vêm sendo feitos em parcerias com universidades, com profissionais que estão ou estavam sendo remunerados especificamente para este fim. E podendo, obviamente, fazer um trabalho muito mais amplo, né, e muito mais completo do que aquilo que nos é permitido.
Bom, esse projeto, né, eu não sei se a professora Maria Cristina está aí, da PUC. Esse projeto ele começou a ser desenvolvido em 2010, nós não tínhamos muito parâmetro, a não ser o trabalho do próprio Rio de Janeiro, que vinha sendo, né, como foi exposto já pelo desembargador, mas nós começamos, assim, dentro dessa limitação, a construir um modelo que é o que está hoje funcionando e que nós denominamos de grupo guia, que é um grupo de sensibilização e orientação para autores de violência. Como nós não temos dias úteis e profissionais suficientes para atender um público maior, nós tivemos que restringir atendimento e tempo de duração do grupo e público-alvo. Então, o nosso público-alvo para trabalhar com esses agressores não são os apenados e também não são necessariamente aqueles indivíduos que têm determinada contra si alguma medida de proteção. O nosso grupo-alvo, né, e eu acho que até o desembargador comentou alguma coisa a respeito disso hoje pela manhã, são os indivíduos que são presos em flagrante e que têm a sua liberdade concedida. Então, entendendo, para quem é do direito aqui na sala, né, que aqueles itens do artigo 309, daquelas cautelares substitutivas da prisão preventiva, não são um número exaustivo, que podem haver outras cautelares determinadas pelo juiz, a frequência a esses grupos é dada como substitutiva da prisão preventiva e na medida em que não há cumprimento e não há justificativa, essa liberdade é revogada, eles voltam à prisão. Então, nesse contexto, nós tivemos, para expor aos senhores, nós pensamos muito de que forma poderíamos apresentar o resultado desse grupo, e nós escolhemos o ano de 2013, porque é um ano em que já foi desenvolvido inteiro dentro da metodologia atual, porque nós, junto com o pessoal da PUC, que tem nos ajudado a pensar, a professora Maria Cristina, nesse modelo, já está funcionando na metodologia atual, que a Cecília vai explicar qual é. E tivemos assim, condição de saber, desde o início de 2013 até agora, final de 2014, quantos homens atendemos em 2013 e quantos desses reincidiram no período de um ano. Né? É isso. Né? E esses que reincidiram, o porquê reincidiram. Né? A conclusão que eu acho que a que eu cheguei dessa análise é que, mesmo sendo uma atividade muito simples em relação a outras tantas que os senhores vão ouvir, que são muito mais complexas, um número maior de encontros com profissionais dedicados com exclusividade para essa atividade, o efeito é muito bom. Né? Aqueles indivíduos que não que tiveram algum registro posterior têm um porquê terem tido um registro posteriormente. Né? Então, isso vem reforçar aquilo que foi falado pelo desembargador pela manhã, no sentido de que esta atividade não é uma atividade tão difícil de ser feita. Né? Eu não consigo compreender o porquê que nós temos tanta dificuldade de implementar esses serviços. Né? Veja que nós, como uma equipe reduzida e dedicada a tantas outras atividades, já conseguimos fazer muita coisa, já conseguimos um excelente resultado. Né? Aí eu faço aqui um convite à reflexão, especialmente ao Poder Executivo, municipal, estadual, à gestora do pacto, a doutora Regina Bley, para nós pensarmos a respeito disso. Porquanto, na medida em que nós temos serviços que são feitos precariamente pelo próprio judiciário, que não tem como desenvolver isso por si, ou na medida que nós temos esse serviço desenvolvido em parcerias com ONGs, com universidades, mas que podem ser interrompidos, posto que não são tidos como um serviço implantado como política de Estado, não como política de governo, um serviço específico, legalmente voltado para esse fim, nós só podemos contar com a boa vontade das pessoas. Né? E com a sensibilidade daquele indivíduo, ou daquele juiz, ou daquela equipe, daquele promotor, que tem uma sensibilidade para a causa, ou daquele gestor público que, naquele momento, está enxergando. Isso precisa ser transformado em política de Estado. Né? Do contrário, nós estamos enxugando o gelo, nós trabalhamos no Juizado de Violência Doméstica, estamos aqui junto com os promotores, nós trabalhamos
muito, né? E muito pouco o Poder Judiciário e o Ministério Público, simplesmente com o esgotamento do processo judicial, têm conseguido resolver. De qualquer forma, eu penso que se somamos esforços, e cada um fazendo a sua parte, nós estamos tentando fazer a nossa parte com as nossas pernas, que são um pouco curtas, mas que andam, a gente poderia fazer muito mais. Esse é o meu recado. Acho que você fala primeiro. Parte técnica, né? Bom, boa tarde a todos e todas. Como a doutora já falou, o Grupo Guia ele tem um espaço, né, de orientação e reflexão, então, para autores e autoras de violência contra a mulher. Ele é feito no juizado, dentro do próprio juizado de violência contra a mulher aqui em Curitiba, né? Acontece todas as quartas-feiras, no período da tarde, das 2 até aproximadamente as 4 horas. Né? A gente tem uma duração aí de 1h30 a 2 horas de grupo. Né? Os grupos acontecem, então, às quartas-feiras, por 4 quartas-feiras. Então, nós temos 4 encontros com esse autor de violência apenas, né? Diferente do que a gente viu pela manhã, que são vários encontros, o nosso são 4 encontros apenas. Né? E, nesses encontros, são trabalhadas diferentes questões que configuram, então, o que a gente pretende atingir como reflexão e sensibilização com esses autores, que é o próprio autoconhecimento, né, geral, motivar, né, nessa pessoa que está aí um entendimento do porquê, né, que ele cometeu essa violência, das suas características pessoais mesmo, enfim. A gente trabalha num módulo também a agressividade e a violência, esses conceitos, né, propriamente ditos. Trabalhamos os fatores externos e a sua relação com a violência, então o álcool, as drogas, o próprio ciúme, né? E, por fim, papéis familiares e gênero, que é outros conceitos trabalhados. É bastante importante frisar que esses 4 encontros eles não são estanques. Então, durante esses módulos, entram e saem participantes a todo tempo. Ele não precisa... Isso. É um grupo aberto. Ele não precisa começar no módulo 1, que é o autoconhecimento, necessariamente, mas ele precisa passar por todos para completar o ciclo. Uhum. Eu já, informalmente, só queria fazer um complemento que eu esqueci de falar. O porquê que nós chegamos nesse formato de grupo aberto é porque, como nós escolhemos como público-alvo esse indivíduo que é egresso do cárcere, né, ele sai da cadeia com um conteúdo muito grande de agressividade, né, de responsabilização dessa mulher sobre a sua prisão. Ele não se enxerga ele como responsável pela prisão, e é um indivíduo que oferece o maior risco, né, por conta de trazer essa responsabilização da vítima a respeito dessa prisão. Então, para nós, ele é o homem que oferece mais risco imediato para essa mulher. Então, a ideia é que ele não leve muito tempo entre sair da cadeia e começar a frequentar o grupo. Então, para ele poder entrar a qualquer momento, é que a gente escolheu esse modelo. São as falas que a gente escuta a cada entrada, né? Eu não deveria estar aqui, aqui não é o meu lugar, a culpada foi ela que me colocou aqui, e por aí vai. Né? Então, a gente tenta quebrar essa ideia, né? Justamente por esse curto espaço de tempo, para ele poder rever essas questões. Bom, além disso, o grupo ele tem um caráter, né, reflexivo, então, e independente do processo criminal. Né? Isso é importante frisar. O que é trabalhado lá dentro é de caráter de sigilo do profissional psicólogo. A nossa equipe é formada só por psicólogos, apesar do grupo, né? Apesar da equipe ter uma assistente social, ela não trabalha com este grupo. Né? E tudo o que acontece ali dentro permanece ali dentro. Né? As reflexões, os comentários, enfim, né? A gente traz aqui a título de informação, mas permanece ali dentro. Né? Nós fizemos uma pesquisa, então, baseada nos dados de 2013, né, onde 63 autores concluíram a participação no grupo, alguns deles por diversos, daí a doutora até pode complementar, né, não comparecem ou interrompem o comparecimento, enfim, né, mas 63 concluíram a participação, e desses 63, nós tivemos, no período de 1 ano, 5 que reincindiram. Né? E aí a nossa questão hoje foi trazer uma visão um pouco diferente, né, do porquê talvez essa reincidência aconteceu. Né?
A gente quer entender que o grupo realmente foi positivo, até os comentários que eles trazem no final do grupo são muito positivos, né? No sentido de que pedem para voltar, né? Como foi dito de manhã, alguns querem se tornar voluntários, né? A gente ainda não tem essa abertura e flexibilidade pelo programa que foi estabelecido, mas muitos manifestam esse interesse, né? E, enfim, esse recorte dos 5 autores que cometeram a reincidência que a gente quer trazer hoje é justamente para mostrar que tem algum fator que muitas vezes é determinante, né, nessa reincidência, que não é só ou totalmente ligado à questão de gênero propriamente dita, né? Então, a gente trouxe alguns casos, eu vou ler rapidinho, né? Esses 5 casos, exatamente. Eu vou ler rapidinho para vocês terem uma ideia, então, de como são essas pessoas que reincindiram, né? Então, o caso 1, né, o casal discutiu e, depois do noticiado voltar bêbado para casa, ele foi preso, né, em flagrante. Aí eu tirei do boletim de ocorrência com sinais de embriaguez e altamente alterado, né? Ele tem 39 anos, é pedreiro, não tem o 1º grau completo, então isso é uma coisa que eu queria ressaltar. A gente tem diferentes níveis de escolaridade no grupo também, então a gente precisa sempre estar readequando e adequando a nossa fala, né? Como a gente vai lidar com essas pessoas. Até semana passada eu tinha um advogado no meu grupo com um pedreiro, né? Então isso tudo eu preciso né, ter um jogo de cintura para adequar, né? Ele relatou no grupo que ele tem problemas para se controlar quando bebe, né? E no período em que ele participou do grupo, ele veio com uma aliança nova, bem grossa e grande, ele fazia assim toda hora, ele voltou com a requerente, né? Eles reataram o relacionamento, ela retirou as medidas protetivas pelo processo, pela via judicial, né? E os dois voltaram a conviver em casa. Ele concluiu o grupo em 29/5, desculpa, disse que tinha parado de beber no grupo, né? Foi encaminhado para a terapia de casal, afinal ele relatava muitos conflitos e discussões, mas na data de 19/9, ela registrou um novo BO, onde relatou que ele ameaçava de morte. Então, eles reataram, houve um problema novamente, né, em função da bebida, e a coisa começou outra vez. No caso 2, o noticiado tem 36 anos, ele mora no mesmo terreno da irmã, ela faz acompanhamento no CAPS, toma medicamentos controlados, eu tenho essa informação, porque a gente atende, como a doutora falou, a vítima e o noticiado, né? Então, era uma moça que trazia bastante problema também, e, enfim, tinha um atendimento todo da rede já em volta dela, né? E ela nos relatou que o irmão era usuário de drogas. Isso ele não nos contou no grupo. Ele só disse que tinha problema com álcool, né? Ele também era pedreiro, não tem o 1º grau completo. E no dia 8/1, então, ele foi preso. O agressor estava alterado, com sinais de embriaguez, né? Ele teve dificuldades na participação do grupo, por vezes ele não compreendia o que era proposto, e outras tinham que... não tinha iniciativa para participar, e outras pessoas precisavam auxiliá-lo. No caso, eram as estagiárias que participam do grupo, estagiárias de psicologia, né? Ele precisava, então, sempre de alguém explicando novamente qual era a consigna dada, como era a atividade a ser feita, e ele também não escrevia. Então, precisava que escrevesse para ele quando tinha participação escrita, né? Nenhum dos 2 irmãos, tanto a moça quanto ele, queriam deixar o terreno, era uma herança da família, então ninguém queria arredar o pé dali, né? E ocorreu um novo conflito, então, em 25/6, após a conclusão do grupo, onde, de novo, no boletim, tinha sintomas de embriaguez, né? O caso 3, o noticiado tem 21 anos, ele tem histórico de agressividade desde a infância, segundo o relato do próprio pai e da irmã. Ele já agrediu a namorada, a irmã e a sobrinha, né? Os familiares residem todos no mesmo terreno, e a gente ressaltou porque o genitor o acompanhava até a porta da sala para certificar-se de que ele permaneceria no grupo. Então, ele tinha bastante resistência na participação mesmo, foi um trabalho bem difícil, e o pai ficava até o final do grupo na porta para se certificar de que ele ia cumprir a determinação judicial. Talvez, se não tivesse o pai ali, ele não teria nem comparecido, né? O caso 4, ele tem 57 anos, é alcoolista, foi preso por 3 vezes em casos envolvendo a mesma vítima antes do grupo, né? Na última prisão, a requerente informou na delegacia que desconhecia as medidas protetivas deferidas, pois o oficial de justiça não a encontrou em casa, e, por essa razão, ela ainda falava com o noticiado. Então, era uma coisa
ali que não estava nem bem resolvida, né? Ele sabia das medidas, e ele, um problema sério de alcoolismo, informou para a gente que estava iniciando o tratamento no CAPS, por isso não foi feito nenhum encaminhamento, né? Mas reincidiu. E o caso 5, o noticiado tem 30 anos, é usuário de crack, agrediu a irmã em 2011, ela desistiu do processo, passou a morar com uma companheira que agrediu em 2012, ela também desistiu do processo. Ele retornou para a casa da mãe, no mesmo terreno onde mora a irmã, a primeira agredida, né? Ele foi preso por ameaçar a mãe, que ressaltou que não queria mais ele em casa, porém, acolheu-o novamente para que ele pudesse sair da prisão, né? E, na última ocorrência, a irmã foi defender a mãe, né? No meio da confusão cruzada, aí, elas apanharam porque ele estava fazendo uso de droga dentro da casa da mãe, né? Então, nós trouxemos esses casos justamente para exemplificar que realmente tem sempre, nesses casos, um fator externo envolvido, né, que é mais forte, e que, por mais que você trabalhe nos nossos modestos 4 encontros, né, não há possibilidade de se ter efetividade nessas situações, né? Acho que é isso, doutora. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar a todos, parabenizar aqui a doutora Luciane por essa iniciativa e por todo esse envolvimento que ela já tem há anos com a questão, né, que não é fácil. Realmente, quem trabalha com violência doméstica sabe o quanto é emocionalmente desgastante, mas ela continua firme e a gente deseja aí que continue mesmo e com cada vez mais êxito. A Ceciana também gostaria de cumprimentar, e o doutor Ricardo, que é o promotor de justiça titular da primeira promotoria. Nós, do Ministério Público, nós não temos hoje, e desde que foi formado o Grupo Guia, contato direto com as atividades do grupo e também com os resultados. Então, como a doutora Luciane já explicou, é um trabalho que é desenvolvido no âmbito do Poder Judiciário e, por opção e pela forma como foi proposto o trabalho, a gente não tem informações, né, dos agressores, do conteúdo do que é trabalhado, enfim, com eles, no grupo, até para não influenciar também tanto a postura do juiz, né, que é o mais importante, quanto a nossa, quando nós estamos trabalhando com os casos, nos processos propriamente ditos. Mas nós tivemos o interesse, tanto eu quanto o doutor Ricardo, de participar de reuniões do grupo, e nós participamos de forma anônima, nós fomos e sentamos lá para poder perceber como funciona o grupo e qual é a postura dos agressores, dos autores de violência, nesse ambiente que, para eles, né, seria, em tese, aí um ambiente de frequência assim, obrigatória, né, porque eles estão ali como condição da liberdade provisória. E a impressão que a gente teve, eu acho que o Ricardo compartilha comigo, foi diferente do que a gente esperava, porque, ao contrário de um ambiente pesado, um ambiente hostil, de contestação, um ambiente carregado, nós pudemos perceber que existe um ambiente, até de certa forma, leve, vou dizer, porque eles estão ali obrigados, mas eu acho que eles sentem a necessidade de ter um lugar para falar, que seja fora do processo judicial. Então, ali eles encontram, né, dão vazão a esses sentimentos que eles querem pôr para fora e que muitas vezes não vão conseguir em outro lugar, especialmente com a escuta de profissionais. E então, em relação ao ambiente de trabalho, eu achei muito saudável até. E achei que, em relação à postura das profissionais que estão ali, existe
não vou dizer uma coragem, mas existe uma postura muito interessante no sentido de não discriminá-los por ser autores de violência, né? Eles estão ali como seres humanos mesmo, têm esse tratamento, têm liberdade para falar, para participar. Tanto que no final, como a Cecilia expôs, que eles têm interesse, alguns até em voltar. E a gente viu, nos dias que eu vi 2, eram acho que uns 6, se eu não me engano, 2 que já estavam terminando, 2 que estavam na metade, 2 que estavam no começo. Esses 2 que estavam no final, eles já estavam bem dispostos a colaborar, a contribuir, já traziam os casos, já traziam as observações deles, né? Então, é uma coisa que você vê que vai fluindo bem, né? Os primeiros a gente vê que ainda estão mais retraídos, que ainda estão ali, né, naquela postura de, né, poxa, estou aqui, não tenho culpa, né? Por que eu estou aqui? Mas, no final, a gente vê que muda isso. E isso já é um indicador positivo, né? A gente pôde perceber também que no grupo existe a necessidade de serem poucas pessoas, não dá realmente para trabalhar com muita gente no mesmo grupo, porque eles precisam ter aquele espaço intimista, que, né, mostre para eles que eles têm um certo acolhimento e o amparo dos demais ali, que vão entender o que ele está falando. Então, se ampliar muito isso, vai ficar complicado. E acho por isso até interessante manter esse perfil da forma como ele está hoje. Porque se a gente hoje for trabalhar com aplicação de pena, execução de pena, né, condição de sursi, condição de regime aberto, com certeza isso vai ter que ser bastante ampliado. E a gente, no momento em que a gente percebe ali essa grande potencialidade de uma ideia simples, né, com um custo simples, digamos, pequeno, perto de outras iniciativas, a gente vê que realmente é o momento, né, da gente se unir em torno dessa ideia, de uma ideia parecida, enfim, para isso se trabalhar na execução da pena e a gente realmente expandir os horizontes, porque já foi testado e eu acredito que já demonstrou que funciona efetivamente. Então, a partir desse modelo que a gente tem, a gente vai poder pensar e, para isso, trazer, né, a rede de serviços do município e do Estado para trabalhar, então, com o agressor apenado, né, com aquele que está sentenciado, porque é o outro momento onde a gente poderia trabalhar, já que, infelizmente, a suspensão condicional do processo, como foi falado aqui hoje de manhã, ela não, por lei que nós temos hoje, ela não é possível, né? Eu gostaria, assim, de parabenizar, então, o grupo, dizer que, da nossa observação, a gente pôde constatar que é exitoso o trabalho, que deve ser transformado num trabalho maior, né? A gente precisa ter esse diálogo com a rede de serviços e precisa também do retorno, porque, por mais que hoje o grupo encaminhe os alcoolistas, os drogaditos, né, que são essas pessoas que estão nos casos de reincidência, por mais que o grupo guia encaminhe para os serviços, a gente não tem o retorno depois para saber se essas pessoas foram, se essas pessoas realmente estão apresentando frequência, né, para a gente depois, inclusive, poder avaliar isso nos processos judiciais. Então, essa é a observação que a gente tinha. E o doutor Ricardo, não sei se quer concluir, né? Inicialmente, queria fazer minhas as palavras elogiosas feitas pela doutora Fernanda, a doutora Luciane, a equipe técnica, e retribuir. E só fazer para complementar, e rapidamente, até porque muitos outros painelistas devem falar e trazer experiências muito mais amplas até do que esta, mas colocar aqui que, especificamente, aqui foi trazido números acerca de reincidência, e até pelo próprio perfil, né, do público-alvo escolhido, se falar que querer se retirar alguma espécie de conclusão a partir desses números de reincidência, me parece absolutamente inadequado, na medida em que, para você ter alguma espécie de conclusão válida, você teria que ter uma metodologia científica adequada, comparar isso com números anteriores ao projeto ou aqueles que não participam de programa algum, para que se retirar de um índice de reincidência X alguma conclusão válida até sobre a própria eficiência do programa. É lógico que isso
dependeria, até foi dito hoje aqui pela manhã pelo desembargador, de um estudo propriamente dito, que isso demandasse eventualmente um convênio com faculdades, com universidades, estudiosos efetivamente, para se ter noção do que representam efetivamente esses números, quer me parecer. Ou seja, o número em si diz muito pouco. O que vale é a iniciativa que está sendo levada a cabo de uma maneira bastante engajada por parte daqueles que ali participam, e por isso que aquilo que foi dito aqui pela doutora Fernanda tem sentido. No mais, para não repetir aquilo que já foi dito, somente me cabe dizer da necessidade, mais uma vez, de que haja de que seja implementado, e na esteira do que disse a doutora Luciane, uma política, efetivamente, uma política pública nesse sentido, porque nós trabalhamos lá, foram 63, né? Quando isso representa, nós temos 8.000 inquéritos policiais hoje no juizado, né? Um número ínfimo, né? Que não se pode tirar qualquer espécie de conclusão, né? Diante do enorme número que se encontra fora dessa estatística aí. E, portanto, essa conclamação feita para a execução de uma política pública nesse sentido me parece de todo pertinente, em específico com relação à Prefeitura Municipal de Curitiba, para que estabeleça alguma espécie de projeto paralelo ou que se encaixe ao já existente. Nada mais. Eu só queria fazer uma complementação a respeito do que foi falado pelo doutor Ricardo, e que eu acho muito pertinente e trouxe até uma preocupação da minha parte. Eu conversei muito sobre isso com a doutora Mariana, sobre essa questão de nós estarmos divulgando índices de reincidência em cima de um trabalho que ainda está começando a caminhar. De qualquer forma, quando nós fomos fazer esse levantamento para trazer para os senhores hoje, já surgiu dentro da equipe a ideia de nós fazermos esse levantamento desde 2010, não obstante sejam metodologias diferentes, que começamos em 2010 com uma forma de trabalho, e como todo trabalho sem muito precedente, a gente só pode usar um método que chama-se ensaio e erro, né? Então, a gente vem buscando acertar. E, em conjunto com a professora Maria Cristina, da PUC, a nossa proposta, justamente para 2015, é nós fazermos um estudo de todos os casos de 2010 a 2014, do que deu certo, do que não deu certo, e cientificamente começarmos a investigar o que é que está acontecendo para esses indivíduos estarem reincidindo, fazendo comparativos do ponto de vista técnico, como condutor, até com casos com pessoas que não passaram pelo grupo, para ver se há alguma diferença, para que a gente possa embasar cientificamente, não só com base na nossa experiência, aquilo que nós estamos falando. De qualquer sorte, e eu gostaria só de deixar bastante reforçada a nossa ideia de que o fato de nós termos concluído que, nesses 5 casos especificamente, havia uma situação de uso de álcool e drogas, nós temos a absoluta compreensão que álcool e drogas não são causadores de violência doméstica. Que álcool e drogas têm, mas tem, sim, influência no sentido de potencializar uma violência na medida que existe uma dificuldade no controle de agressividade. O que faz com que a gente volte ao discurso inicial, né, ao que eu falei no início da minha fala, da necessidade de nós trabalharmos em conjunto com os governos estaduais, municipal, federal, com a sociedade civil, na medida em que o Poder Judiciário, ou o Ministério Público, ou que o sistema de justiça, por si só, não vai dar conta de resolver os conflitos de violência doméstica, porque os conflitos eles não são só de ordem jurídica. Então, a título de exemplo, esses 5 casos, nós não tivemos o retorno do sistema de saúde, se esses indivíduos foram encaminhados ou não. Nós não temos condições de fazer esse acompanhamento minucioso pela falta de estrutura que nós temos, mas isso demonstra, né, o quanto nós precisaríamos estar trabalhando muito mais perto com o sistema de saúde e o quanto o sistema de saúde tem que ter capacidade para receber todo esse público que a gente precisa encaminhar. Né? Se num âmbito de 5, né, de 63,
Vocês imaginem a quantidade se a gente recebe 400 novos casos por mês, né? Então, às vezes, as pessoas falam um pouco de Curitiba, como às vezes a Curitiba tem mais serviço, é capital, mas a gente tem um volume que é muito grande, né? Então, as soluções que nós temos que pensar para Curitiba são soluções macro, né? E isso, né, voltando àquilo que eu falei desde o início, precisamos trabalhar em rede, está todo mundo cansado de saber disso, né? Parece, né, frase feita, clichê, mas é a mais pura verdade, né? Porque não adianta, por mais que a gente tenha como pressuposto de que a vítima é o principal personagem do processo, que é a primeira pessoa que tem que ser atendida seja a vítima, se esse agressor não for tratado, o processo judicial não vai resolver. E ele vai reincidir com outra vítima, com outra irmã, com outra filha, com outra mulher, com outra família. E isso a gente já conseguiu, assim, de forma muito clara, perceber, e podemos trazer assim inúmeros casos para ilustrar os senhores. Então, fica aqui o meu apelo, mais uma vez, para que haja alguma iniciativa, para que se fomente essa iniciativa, para que a gente possa, nosso trabalho não seja em vão, ou praticamente não seja em vão. Mais alguma consideração? Não, ok. Então, muito obrigada, né, em nome do Ministério Público e do NUPIG. E já vamos chamar para o próximo painel. Teremos, nesse momento, a apresentação do projeto Caminhos, vinculado ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar na comarca de Londrina. Sendo assim, solicitamos a presença da juíza de direito, doutora Zilda Romero, e da senhora Regina Bley, da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná. Deixo a palavra livre para a mesa. Passo a palavra à doutora. Obrigada. Bom, mais uma vez, quero agradecer a promotora, doutora Mariana Basso, pelo convite, para que estivéssemos aqui, falar um pouco das nossas políticas públicas, né, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, em especial que diz respeito aos homens autores de violência contra as mulheres. Eu queria, para mim é uma honra estar dividindo essa mesa com a doutora Zilda Romero, nossa parceira de sempre, né, na luta aí, no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Obrigada, doutora Zilda, é uma honra de verdade. E eu queria começar fazendo uma pequena contextualização, né, de onde se insere o projeto Caminhos. Na verdade, eu começaria dizendo que a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que tem à frente a doutora Maria Tereza Willy Gomes, né, procuradora de Justiça, a quem me referi hoje pela manhã e tive a honra de representar na abertura deste evento. Então, portanto, a Secretaria ela tem a responsabilidade de fazer a gestão do Pacto de Enfrentamento à Violência aqui no Estado do Paraná, de enfrentamento à violência contra a mulher. O pacto, na verdade, para quem não sabe, é um instrumento da política nacional de enfrentamento à violência, e ele tem, nos estados, uma instância de gestão, né, e uma gestora, que aqui no Paraná, como foi dito hoje pela manhã, está sob a minha responsabilidade, né, enquanto servidora da Secretaria de Estado da Justiça. E, então, portanto, esse pacto ele se constitui como um instrumento para a implementação desta política nacional, né, e se replica, se desdobra nos estados.
Um dos eixos, são 5 eixos, 5, acho que agora mais 6 eixos do Pacto Nacional, um deles é a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. E é neste eixo, mais especificamente, que se inserem os programas de educação e responsabilização dos agressores ou dos homens autores de violência contra a mulher. E foi exatamente nessa perspectiva, nesse sentido, que, em 2011, a Secretaria da Justiça buscou, junto à União, mais especificamente o Ministério da Justiça, estabelecer uma parceria, mediante a formalização de um pacto federativo, de um convênio, para viabilizar um programa que nós chamamos de projeto Caminhos, que tinha exatamente esse objetivo de se constituir num programa de educação e responsabilização de homens autores de violência doméstica. Então, este convênio foi firmado, como eu já disse, em 2011, no final de 2011, convênio número 142. Ele teve um recurso previsto para a execução de 295 mil reais, 782, incluindo aí um recurso repassado pela União por meio do Ministério da Justiça e uma contrapartida do Estado do Paraná. E a partir disso, então, foi possível começar a pensar e estruturar este projeto Caminhos. Na verdade, ele iniciou a sua execução em 2013, não é isso, Kellen? Está aqui a Kellen, que é a psicóloga, assistente social do juizado da 6ª Vara Criminal, doutora Zilda, que pode também nos ajudar nessa nossa exposição. Mas, então, com este recurso, houve a contratação de uma equipe para o projeto, batizado de Caminhos, uma equipe com 2 psicólogos, assistentes sociais, uma advogada, um técnico administrativo, uma coordenadora, enfim, além da equipe do próprio juizado, de uma assistente social e uma psicóloga. O objetivo dele, como eu já falei, era exatamente se constituir num programa de educação e responsabilização para homens autores de violência, e ele atendeu a mais de 200 homens. Homens. Não estou falando aqui em atendimento. A sua metodologia básica se constituía em grupos, grupos com 12 encontros, ou seja, cada um desses homens eram acompanhados através desses grupos num período médio de 3 a 4 meses. E ele demonstrou, ao final, um índice de reincidência considerado por todas extremamente baixo. A doutora Zilda vai falar mais especificamente sobre o projeto, como ele acontecia. Ele foi executado no âmbito da 6ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Londrina, que tem à frente a juíza titular, a doutora Zilda Romero, e nos surpreendeu muito, muito positivamente este baixíssimo índice, de, no máximo, 5%. E isso foi muito interessante, porque foi a partir dessa experiência, como um projeto, que nós pudemos perceber que estávamos no caminho certo. E vou falar com toda sinceridade, nós não sabíamos até então, nós estávamos muito mais investindo no projeto Caminhos, na perspectiva do atendimento à exigência legal, enfim, na perspectiva de dar efetividade à Lei Maria da Penha, do que nos resultados propriamente que poderíamos encontrar. Porque, até então, para nós, era desconhecido, nós não sabíamos quais seriam esses resultados. Então, fomos surpreendidos positivamente, e o projeto Caminhos teve uma grande contribuição naquele sentido, ou caminho mesmo, que a doutora Luciane Bortoleto acabou de apontar, que é a necessidade de se criar políticas públicas nessa perspectiva aí da educação e responsabilização dos agressores. Hoje pela manhã eu dizia que
que eu acho que o grande destaque de um seminário como este é justamente pensarmos na perspectiva de romper com o ciclo da violência. E, para que isso aconteça, tem que se envolver as mulheres, né, no sentido da proteção delas incondicional, a responsabilização dos agressores, né, porque, quando a gente fala de programa de educação e reabilitação, não estamos falando, sob nenhuma hipótese, em impunidade, ao contrário, né, a responsabilização tem que acontecer, mas tem que ser envolvidos todos os atores e a sociedade, né, em geral, para que haja mesmo, nós estamos falando de uma mudança, obrigatoriamente, uma mudança de padrão cultural. Então, tem que se envolver e se traçar estratégias específicas para cada um desses segmentos. Então, nessa perspectiva, o projeto Caminhos nos deu o sentido e os argumentos que precisávamos para criar, na perspectiva, como eu dizia anteriormente, que a doutora Luciane Bortoleto acabou de dizer, criar uma política pública. E aí nós evoluímos, né, caminhamos nesse sentido, e criamos hoje o que a gente pode dizer que é uma política pública, né, orientado enfim, com todos os esforços da secretária Maria Tereza e da Secretaria de Justiça, a gente pode dizer que nós estamos efetivamente construindo, estruturando uma política pública a partir de um outro projeto que vai ser apresentado aqui na sequência pela doutora Luciana Lepe, promotora de justiça, e pela Iris, que hoje compõe também a equipe da Secretaria de Estado da Justiça. Elas vão falar e apresentar esse projeto, que é o BASTA. Então, a gente pode dizer que estamos caminhando, né, nessa perspectiva de entender a necessidade não mais de fazer um projeto piloto ou um projeto isolado, mas de estruturar e dar efetividade a uma política pública no que diz respeito aos homens agressores e o enfrentamento à violência contra as mulheres de um modo geral. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Zilda, que vai nos falar mais detalhadamente sobre o projeto Caminhos, né, do qual ela foi não partícipe, mas protagonista, né, doutora Zilda? Muito obrigada. Foi importante estar aqui, dividindo esta mesa com você, porque a nossa parceria começou em decorrência do projeto Caminhos, porque nós entrávamos toda hora em contato com a Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, porque a gente queria realmente colocar em prática esse projeto, e quero cumprimentar a minha equipe de Londrina, a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Sônia Medeiros, a minha equipe técnica, a Kelly, a Virgínia, e estender o cumprimento a todos os profissionais, não só da área jurídica, mas das demais áreas que estão aí com essa parceria conosco para darmos efetividade à Lei Maria da Penha. E quando eu vi aqui esse olhar, enfoque no autor da violência doméstica e familiar, eu percebi a importância desse evento, porque eu vou contar para vocês, não é a minha pretensão, eu só quero falar com vocês a minha experiência no dia a dia, à frente de uma vara Maria da Penha. Então, a vara aqui de Curitiba foi instalada logo no início da promulgação da lei, em 2006 ou 2007. Mas lá em Londrina, essa vara só foi implantada em 5 de outubro de 2010. E só foi implantada em Londrina graças ao trabalho da sociedade civil organizada, que foram às ruas, angariaram assinaturas, mobilizaram e movimentaram aqui no Tribunal de Justiça a necessidade de uma vara especializada. E quando foi para instalarmos a vara especializada em Londrina, então foi feito um levantamento nas varas criminais, porque com a promulgação da lei, como falou aqui de manhã o desembargador, esses crimes eram atendidos nos juizados especiais.
E a lei falou que não, que teria que ser tratada nas varas criminais, onde não existisse o juizado especializado. Então, fomos fazer um levantamento nas varas criminais de Londrina, pasmem os senhores, só tinham 350 processos de violência doméstica. Como que se vai implantar uma vara com 350 processos? Não vai ter serviço para um juiz. Mas, mesmo assim, o trabalho era tão grande para a implantação da vara, e estava na lei, se exigia, só tinha Curitiba, então Londrina foi a segunda comarca a ser instalada a vara. E desses 305 processos, já está mais de 5.000, porque aí sim as vítimas se sentiram encorajadas em procurar a justiça para fazer as denúncias. E lá na comarca de Londrina tem um diferencial, que nós temos uma estrutura muito grande. Lá nós temos muitas políticas públicas de atendimento à vítima de violência. Então, nós temos aqui a secretária de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência, que foi uma das primeiras secretarias do Brasil, de 93. Temos uma delegacia de mulher, temos o Centro de Atendimento à Mulher, temos o abrigo para as mulheres. Então, na prática, aplicando a lei, eu vi que tinha tudo uma estrutura para a vítima. Mas e para o autor de violência? Não tinha nada. Ele, quando chegava às minhas mãos, aplicava medidas protetivas para a vítima, ela era encaminhada. Ela já tinha toda uma assessoria jurídica, já era para psicóloga, ia para assistente social, e o agressor nem sabia o que estava acontecendo com a vida dele, porque ele era afastado do lar, ele era proibido de se aproximar da vítima, e ele que tinha que correr atrás de um advogado para receber orientações, e muitas vezes não recebia, não tinha condições de ser orientado. Então, dentro dessa perspectiva, que nós começamos a ver a necessidade, não só de políticas públicas para atender a vítima, mas de políticas públicas também, sim, para atender o agressor, porque está na lei. Então, usando da lei, e do projeto, que não é mérito meu, mas sim da minha equipe, que sensibilizada, fizeram o projeto em parcerias, e comemoramos muito quando veio todo esse dinheiro para a implantação do projeto, R$292 mil, para trabalharmos com 390 homens agressores. Então, nós divulgamos muito o projeto, saiu muito na mídia. E como que era feito isso na prática, no dia a dia? Porque esse projeto Caminhos tinha um diferencial do que falou hoje o desembargador. Tanto hora que eu aplicava as medidas protetivas para vítimas, e dentro daquelas cautelares, eu já encaminhava o homem para o projeto Caminhos, em grupo separado. O homem que tinha as medidas protetivas ia para um grupo, então era um primeiro momento. Porque isso era de imediato, porque, sabe, a vítima vai, faz o boletim de ocorrência, é encaminhada para o fórum, recebe as medidas protetivas, já o agressor era intimado para ir para o projeto, já com dia e hora marcado para fazer a triagem. E o segundo momento que nós encaminhávamos era na aplicação da pena, porque, como falou também o desembargador, as penas são regime aberto. Geralmente, esses homens não têm antecedentes, são primários, residência fixa, têm emprego. E os delitos, mesmo de lesões corporais, é de 3 meses a 3 anos. Então, era 3 meses, 4 meses, 5 meses, com todas as agravantes. Regime aberto. Quais as condições do regime aberto? Apresentar-se no fórum uma vez por mês, não se ausentar da comarca, não sair sem autorização do juiz. Mas ele fazia tudo isso automaticamente e não havia nenhuma mudança de comportamento. Então, dentro do regime aberto, quando eu condeno o agressor, eu já marco uma outra audiência, que é a audiência admonitória, e nessa audiência, dentro das condições do regime aberto, ele já é determinado que ele participe do projeto Caminhos. E, então, era como cumprimento de pena, ele não tinha querejo. Aí ele era encaminhado e ele participava desse projeto como punição. E no começo, que ele ficava meio resistente, não queria participar, mas daí alguns dias ele já mudava essa atitude, porque ele
estava percebendo que havia um crescimento interior e mudanças de comportamento, e eu estava diretamente, a minha equipe do fórum, em contato com a equipe, porque aí veio o pessoal de São Gonçalo, foi a Londrina capacitar a equipe. E não capacitou só esses que foram selecionados. Esse pessoal, as pessoas, os profissionais que participaram da equipe, foram todos passados por um grupo de seleção. Foi feita entrevista, selecionado. Só quem já tinha o perfil e muito estudo. Então, era uma equipe totalmente capacitada. Mas não capacitamos só esses que foram selecionados. Capacitamos mais de 30 pessoas da comarca de Londrina participaram dos grupos de capacitação. E outro diferencial que nós temos em Londrina, que é a rede, né, Sônia? Eu falei que ia falar da rede, que foi criada por decreto municipal. E nessa rede a gente se encontra toda última sexta-feira de cada mês. E nessa rede participa todos os profissionais da área da saúde, educação, conselho tutelar, área da segurança, delegacia, IML. E vamos passando a capacitação, e eles são multiplicadores, cada um na sua função, dentro da sua atividade, vai multiplicando tudo que está dentro da Lei Maria da Penha. Então, a gente em Londrina, eu trabalho assim, me sinto carregada por esses profissionais que me ajudam muito, porque eu me angustio muito, eu fico muito... Quando eu vejo todos aqueles... Só quem está no dia a dia, atendendo uma vítima de violência, atendendo uma família, que sabe das angústias e dos dramas. E a nossa vara, além de tudo isso, elas vêm com os penduricalhos, que é crimes contra criança e adolescente, e abuso sexual, e crimes contra idosos. Então, a nossa demanda é muito grande. Então, nós temos que contar com pessoas que nos auxiliem, o poder judiciário sozinho não dá conta. Então, a experiência que nós tivemos no Projeto Caminho foi muito exitoso. Tanto é que nós temos uma jornalista de Londrina, que quando a nossa preocupação, a vítima de violência, todo o enfoque era para a vítima de violência. E aí, uma jornalista de Londrina escreveu, Elisia Peixoto escreveu As Marias de Londrina, entrevistou as vítimas e lançou esse livro. E quando nós comunicamos desse Projeto Caminhos, que esses homens estavam participando do projeto desse grupo, estive esses dias conversando com ela e ela me contando. Aí ela foi também, participou de alguns grupos, entrevistou mais de 40 homens, ela me falando, homens empresários, homens com cursos superiores, homem do trabalho braçal. Então, ela entrevistou um universo de homens de diferentes classes sociais. E agora, Regina, no dia 30 de março, ela vai lançar o livro Passo a Passo dos Homens Resilientes. Então, é fruto desse trabalho do Projeto Caminhos, e ela até me falou algumas coisas que eles contou para elas nesse... Acho que até... Eu fiz até algumas anotações, ela colocando passo a passo dos homens resilientes, entrevista com 40 homens de diferentes classes sociais e idade, e os homens gostaram de participar do projeto e alegaram que gostariam que as companheiras também participassem de grupos. Que os homens temem a Lei Maria da Penha. Então, 2 depoimentos. Como a gente fala assim, as medidas protetivas, os homens às vezes não desobedecem. E lá em Londrina, quando ele descumpre as medidas protetivas, a gente também age com um certo rigor para eles verem que eles têm que cumprir e decreta, às vezes, a prisão preventiva, mas só o fato dele estar respondendo um processo na justiça, eles temem e eles recuam. E também só o fato de responder um processo criminal e ter uma condenação também impõe muito respeito, e eles temem muito a Lei Maria da Penha, e isso é um fator positivo. Mas, mesmo com tudo isso, tem muita coisa a ser feita e muito mais nós temos que caminhar. Então, olha, eu fico feliz que... ficamos tristes porque o projeto foi por 1 ano,
um ano só, o recurso só dura um ano e nós queremos continuar. E esse projeto durou até agora, dia 14 de fevereiro. Então, nós vamos continuar acompanhando para ver o resultado, a reincidência. E esse projeto, então, agora está se transformando no projeto Basta, porque é uma frustração muito grande para o juiz, a hora que ele prolata uma sentença condenatória e não tem como o agressor cumprir a pena, porque eu achava que só aquelas penas do regime aberto não dava resultado nenhum. Então, agora vão ser encaminhados por esse programa, né, que é o Basta, e que nós vamos acompanhar de perto, porque todo sucesso depende da capacitação da equipe. Então, essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês, e teria que ser projetos multiplicadores para que a gente conseguisse isso em todo o estado do Paraná, pelo menos, né? Vamos cuidar do nosso estado, porque eu também peguei aquele noticiário que está aqui na Folha. A violência, em termos de Paraná, é triste. Muito obrigada. A gente gostaria agora, para encerrar nossa participação nesta mesa, convidar a assistente social Kellen, por favor, para contar um pouco mais, né, de como é que foi, porque ela fez parte da equipe do projeto Caminhos, né, vivenciou desde o início, como a doutora Zilda falou, ele se encerrou em fevereiro deste ano, e foi, a partir disso, foi desenvolvido, como eu disse, com recurso da União e a contrapartida do Estado, e com o encerramento do convênio, ou seja, com não tendo mais a possibilidade de fazer mediante um pacto federativo, o Estado do Paraná, né, por intermédio da Secretaria de Justiça, assumiu este trabalho, assumiu esta ação, ampliou, né, e vocês vão ver na sequência como, através do projeto Basta, entendendo-o como uma política pública que está sendo já, né, executado integralmente com recurso do Tesouro do Estado. Então, isso é importante destacar. Então, este espaço, esse intervalo de tempo a qual a doutora Zilda se referiu, é justamente o tempo necessário para que se estruturasse o projeto Basta e começasse a implementá-lo. Então, Kelly, eu acho que, né, como a gente tinha conversado antes, acho que é extremamente importante que você traga essa experiência, assim como a Ceciana, que é psicóloga aqui do juizado, né, um pouco da vivência da equipe e dos resultados que o projeto Caminhos obteve. Obrigada pelo convite. Eu sou assistente social no Juizado de Violência Doméstica e Domiciliar Familiar contra Mulheres de Londrina. Participei, então, da elaboração do projeto a partir da abertura do edital pelo Ministério da Justiça em 2011. Não participei ativamente, exatamente, na execução do projeto, porque a execução foi feita por uma equipe contratada exclusivamente para atuar no projeto. Uma equipe grande, né, até considerada grande, composta por 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, um advogado, 2 estagiários de cada área. Administrativo acabou não tendo, só esses profissionais. A metodologia do projeto, ela consistia, então, numa entrevista inicial, uma entrevista jurídica. Então, o acolhimento no projeto era feito pela advogada do projeto. Então, ele recebia a intimação judicial para comparecimento no projeto, e o primeiro atendimento era feito pela advogada, que fazia a interpretação para esse homem sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sobre o que é a medida protetiva, o que é a execução da pena, o que é o projeto. Então, todas essas orientações iniciais eram feitas pela advogada. Um segundo momento, esse homem era encaminhado para uma entrevista psicossocial. Então, uma dupla psicossocial fazia, então, uma triagem com esse homem, e, nesse momento, era identificado se esse homem tem o perfil para o grupo, né? Porque, como já foi exposto, algumas situações como alcoolismo, drogadição, psicopatias, enfim, situações que, no extremo,
poderiam comprometer o acompanhamento, o uso desse homem pelo grupo, né, o aproveitamento dele no grupo, e talvez comprometer a própria execução do grupo. Então, para alguns casos, nessa triagem, nessa discussão em equipe que era feita depois, para esse homem era feito algum outro encaminhamento. Ou para um serviço disponível na rede, que logo de início também essa equipe firmou uma parceria bem bacana com a rede, socioassistencial, a rede de saúde de Londrina, perdão. Então, nos casos de drogadição, de alcoolismo, por exemplo, havia um encaminhamento para os serviços específicos. Em alguns casos específicos, identificava também que esse homem poderia passar exclusivamente por um atendimento individual. Mas essas foram exceções, a maioria passou para o grupo. No grupo, eram feitas reuniões semanais, um total de 12 reuniões. Eram grupos fixos, ou seja, os mesmos homens, as mesmas equipes, a mesma equipe, né, uma dupla psicossocial. A advogada, então, ficava com outras questões jurídicas, nas orientações jurídicas, na execução do grupo propriamente dita era dupla psicossocial, fixa. Por que fixa? Por que eu friso fixo? Porque na avaliação da equipe, no desenvolvimento da metodologia, chegou-se à conclusão de que era importante, já que nós tínhamos essas condições, diferentes das condições aqui de Curitiba, né, nós tínhamos as condições de ter uma equipe fixa, criaria-se, então, a possibilidade de vínculo entre esses homens, entre essa equipe, dentro dessa criação de vínculo, a confiança, né? Enfim, essa metodologia também foi inspirada na metodologia de São Gonçalo, né? Então ela foi bastante semelhante ao que o desembargador apresentou na parte da manhã. Dentro desses grupos, nessas reuniões, foram abordados 3 eixos temáticos. O primeiro eixo foi o eixo gênero. Nesse eixo, a cada encontro, então, iam se discutindo as relações, as relações homem e mulher, a construção do papel do homem, do papel da mulher na sociedade, de forma que, aí desconstruindo algumas situações, né, culturais, porque a gente sabe que a violência doméstica ela é uma construção social, né, referendada pelo patriarcado, né? Então, o objetivo do grupo reflexivo, o projeto eram grupos reflexivos e responsabilizantes. Responsabilizantes na medida em que eles são encaminhados pelo Poder Judiciário e tem uma perspectiva, sim, de responsabilização pelo ato criminoso da violência doméstica. A abordagem reflexiva no sentido de levar esse homem a perceber o seu papel, a perceber que muitas das suas posturas, da sua forma de ver o mundo, de ver as relações, elas são construídas. E o que é construído pode ser desconstruído. Então, a abordagem reflexiva, ela teve esse objetivo de levá-lo a pensar e a repensar a construção social que referenda a violência. O nome do projeto, o Projeto Caminhos, ele foi escolhido num projeto piloto, realizado anteriormente, e foi escolhido pelos próprios homens. E o sentido de Caminhos é que o projeto tem o objetivo, a partir da reflexão, de levá-los a trilharem outros caminhos que não seja a via da violência na resolução de seus conflitos. Daí o nome Caminhos. Então, na metodologia do projeto, eu falei que o primeiro eixo era o eixo do gênero. Perdão, vou tentar ser mais breve. E a reflexão ela foi num crescente. O segundo eixo foi o eixo família. Família e história de vida. Então, nesse eixo, nesses encontros, eles eram levados, então, a pensar, a discutir a construção da história, a sua inserção na família, a sua trajetória familiar, sua trajetória de vida, em que momento a violência aparece nessa trajetória de vida, qual o papel do homem, o papel da mulher na família, sempre com o enfoque de desconstruir alguns mitos, alguns estereótipos do papel do homem e da mulher. E, por fim, o último eixo, o eixo violências, né? Como eu disse, num crescente essa discussão, eles chegavam, aí nós discutíamos, o grupo discutia com esses homens, levava-os à reflexão em que momento a violência começou a se fazer presente, em que momento essa violência começou a ser banalizada na sua vida.
E os resultados eles foram impressionantes. Assim, por exemplo, uma situação em que, no encontro seguinte ao encontro em que se discutiu a história de vida, um dos homens, um dos participantes, ele fala que ele teve um conflito no trabalho e ele falou, se fosse num outro momento, eu já teria partido para a briga com o colega de trabalho que iniciou o conflito comigo. Mas aí eu repensei, não, peraí, né? Eu percebi que lá na minha infância, eu apanhava do meu pai e isso foi se tornando muito comum. E aí ele fala que ele passou a resolver aquele conflito no trabalho de uma forma diferente. A gente teve situações, por exemplo, em que nesse eixo de história de vida apareciam situações em que o pai atirava nos pés dos filhos para vê-los dançar. Então, a pessoa que estava participando do grupo estava participando por uma ameaça. Ele estava em medida protetiva porque ele ameaçou a companheira. E ele falava que não, eu só ameacei, eu só falei que eu ia matar, eu não matei. Eu só falei que ia bater, eu não bati. Então, ele não entendia isso como violência. E aí, ao final, no decorrer do grupo, ele trouxe o relato de que ele aprendeu que nas palavras dele, a palavra verbal também pode ser violência. Então, nesses grupos, como eles são heterogêneos, né, o limiar de violência, ele é bastante alto. Desculpa, né, tem que encerrar. Nosso tempo. Bom, então, resumindo, nós, no tempo de execução do projeto, que foi de 18 de fevereiro de 2013 a 17 de fevereiro de 2014, foram atendidos efetivamente, em grupo do início ao fim, 97 homens. 305 passaram por atendimentos em entrevistas ou atendimentos individuais e encaminhamentos. Nós tivemos alguns percalços, como, por exemplo, a equipe teve que construir a metodologia, então demorou 1 mês e meio até começarem os trabalhos efetivamente com atendimento aos homens. A capacitação ela aconteceu no final do ano, não aconteceu no começo, por uma série... Foi um projeto piloto, né? Então, teve uma série de percalços que acabaram, no caminho, impossibilitando que nós atingíssemos a meta. Mas nós tivemos uma reincidência nesse período, de 1 ano. Nós tivemos uma vinculação fortíssima dos homens que até hoje eles procuram pela equipe lá no fórum. E nós esperamos, sinceramente, que esse trabalho retome, que tenha muito sucesso. Só mais um ponto importante. Eu falei no período da manhã, né, que um enfoque importante, que já fica também a dica para a SEJU, é a vinculação da equipe executora do projeto com a vara. Né? Que isso teve um efeito, nós percebemos um efeito imediato nos resultados, tanto do trabalho executado pelo grupo, quanto o trabalho executado pela vara. Espero ter sido clara. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Doutora Zilda, você quer fazer alguma coisa? Podemos encerrar, porque acho que nós já extrapolamos o nosso tempo. Então, a gente agradece, né, mais uma vez, a doutora Mariana. E, na sequência, a gente vai falar um pouco do projeto Basta. Eu vou pedir, inclusive, vou receber minhas colegas da Secretaria de Estado da Justiça, a doutora Luciana, promotora, mas eu vou pedir licença, na sequência, para sentar e assistir a apresentação. Então, com licença, senhora. Por favor. Tá? Vamos solicitar a presença da doutora Luciana Lepre, promotora de Justiça, da senhora Iris Nascimento, da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, para a apresentação do programa Basta, desenvolvido em diversas comarcas do Paraná. Só gostaria de reforçar, antes da exposição, lembrando aos participantes que hoje foi oficialmente lançado o concurso de frases destinado à reflexão sobre a temática machismo e violência contra a mulher. O regulamento já está disponível no site do Ministério Público do Paraná. Os prêmios são itens da Apple, patrocinados pela Itaipu Nacional,
E as inscrições, por favor, participem, acessem nosso site a partir de hoje até janeiro de 2015. Passo a palavra à mesa. Muito obrigada. Estou eu aqui de novo, de manhã até agora. Então, eu vou passar imediatamente a fala para a doutora Luciana Lepre. Este projeto Basta, vocês vão entender o contexto geral agora, que vai ser apresentado por ela e pela Iris. A doutora Luciana compôs a nossa equipe, com muita honra, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e foi uma das idealizadoras, se não a principal idealizadora, ou seja, quem pensou na concepção do projeto Basta, como eu disse, inspirado no projeto Caminhos, né? Mas numa amplitude muito maior, que já foi nessa perspectiva de se ter uma política pública estruturada. Então, a gente gostaria que a doutora Luciana falasse um pouco dessa concepção e, na sequência, a Iris, que é a coordenadora do Patronato Central, vai expor o projeto Basta metodologicamente, enfim, para vocês conhecerem. Doutora Luciana. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a doutora Mariana Baz pela iniciativa de organizar esse evento e cumprimentar todos os senhores e senhoras aqui presentes. E, bem rapidamente, agradecer o convite, e principalmente o convite feito pela doutora Regina Bley, que tive a grata satisfação de compartilhar da companhia e trabalhar um pouco com ela à frente da chefia de gabinete da Secretaria de Justiça. E agradecer a presença da Iris Miriam, que foi meu braço direito à frente da chefia de gabinete, e hoje me sucedeu, praticamente, não na chefia de gabinete, mas à frente do programa Patronato. Só para contextualizar bem rapidamente para os senhores e senhoras o seguinte: enquanto promotora de justiça, eu trabalhei 10 anos no Juizado Especial Criminal em Londrina. Em 2006, com o advento da lei antidrogas, da 11343, com as disposições do artigo 28, dizendo que o usuário de drogas deveria ser submetido a curso, veio o sentimento de completa impotência diante do olhar da promotora de justiça às estruturas do Estado buscando esse curso, que não existia. A partir daí, veio a ideia de idealizar um projeto para atender o usuário de drogas. Isso foi em 2006. Como idealizar um projeto que tenha uma sobrevida após o término do financiamento? E daí começou toda a história. Anos depois, eu vim parar, a convite da colega Maria Tereza, procuradora de Justiça, que hoje é a nossa secretária de Justiça, vim parar na chefia de gabinete da Secretaria de Justiça. E todo aquele pensamento e sentimento que me levava, muitas vezes, que me levou muitas vezes a pensar como promotora de justiça diante da impotência ou diante da falta de estrutura do Estado, a dizer no passado, coisa que hoje eu não digo mais, o meu papel vem até aqui, peço a condenação e agora é problema do Estado, não é mais problema meu, e infelizmente ainda ouço muitos juízes e promotores, colegas, muita gente ainda dizer isso, é problema do Estado. Eu estive lá, eu sentei do lado de lá da mesa
E olhei para mim mesma e pensei, e agora, José? Agora eu sou Estado? E agora eu vou dizer que a responsabilidade é de quem? E eu olhava para o lado da minha mesinha de chefe de gabinete e pensava, a responsabilidade é do Estado. Mas, pera lá, cadê o Estado? Cadê o Estado agora? O Estado sou eu. Hã? O Estado sou eu. E agora? Foi aí, e eu costumo dizer, que eu aprendi a ser promotora de justiça. Foi trabalhando para o Estado que eu aprendi a ser promotora de justiça. Bem, fui buscar, então, a pedido da secretária, que me encarregou de ajudar a desenhar o novo modelo de patronato para o Estado. Fui buscar recheio para aquilo que já existia, que era o programa Pró-Egresso, para transformar em patronato. E buscar colocar dentro desse recheio tudo aquilo que eu, enquanto promotora de justiça, sentia falta nas mais diversas situações e nas comarcas pelas quais eu passei. Quando encarregada de estruturar, desenhar e estruturar, lógico, numa equipe, não se faz nada sozinho no Estado. Tudo é muito grande, tudo é muito complexo. O novo modelo de patronato, eu já tinha uma certa experiência com o que é patronato, que era patronato penitenciário, a partir deste projeto que eu comecei falando, do trabalho com usuários de drogas. Então, passamos a desenhar o patronato penitenciário, que é a execução da pena em meio aberto. E esta é o nosso grande, falando em termos de justiça, é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Porque enquanto nós temos o autor da violência, o autor de delito, o sentenciado, o interno, seja lá como queiram chamar, dentro do sistema penitenciário, nós o estamos acessando de uma forma ou de outra. Ele está sob a nossa mira. A partir do momento que ele entra no regime aberto, nós não controlamos mais. Nós perdemos o contato com ele. Então, a ideia da execução do novo modelo de patronato, que é a execução da pena em meio aberto, e destes projetos, né, deste projeto, do projeto Caminhos, do projeto Saiba, que é o projeto de tratamento dos usuários de droga em conflito com a lei, só dos que estão em conflito com a lei, a ideia básica é trabalhar o autor da violência, trabalhar o adicto, o usuário de drogas, enquanto ele está em casa, enquanto ele está conosco no sistema, porque ali ele está acessível. A ideia básica, então, nasceu da estruturação desta execução, dessa nova forma de execução de pena em meio aberto, mas trazendo todas as grandes iniciativas que nós vimos já em andamento. Com relação à violência doméstica, o projeto Caminhos nos deu o caminho para transformar um projeto, que geralmente projeto tem começo, meio e fim, né, porque tem um orçamento, né, limitado para determinado tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, transformar este projeto em uma política pública. E foi neste sentido que nós trabalhamos. E eu olhava, doutora Zilda, a senhora falando, e eu lembro quando a senhora voltou da sua aposentadoria em Londrina, hoje eu olhei e vi claramente por que isto aconteceu. A sua missão não estava cumprida. Entendeu? A sua iniciativa, através do projeto Caminhos, gerou muitos frutos. Inclusive, é a base da estruturação da política pública do Estado do Paraná, hoje, de atendimento à violência doméstica. Existem muitos projetos já em andamento, mas, em termos de políticas públicas, que vinculada a dar uma resposta, um feedback à justiça, esta é a única política pública que nós temos.
Nós temos várias iniciativas, mas como política pública de atendimento ao agressor, a violência doméstica como um todo, isto veio para fechar suprir uma lacuna que estava aberta. E nós hoje, doutora, ouvi a senhora falando, que me antecedeu, hoje, através do desenvolvimento dessa política pública dentro do patronato, juízes e promotores têm um controle do que está acontecendo, têm um controle do feedback, têm um feedback do sucesso da intervenção, do tratamento, do atendimento deste autor de violência. Então, isso é importante. Vejam o seguinte, às vezes a gente começa um projeto, como foi o Saiba, com usuário de droga. Eu pude vir e ter a grata satisfação de vir para o Estado e trazer aquele pequeno projeto que ocorre em Londrina desde 2006. É o único projeto, me atrevo a dizer que é o único projeto do país que atende usuários de droga dentro da penitenciária. E hoje é uma política pública. Então, tive o prazer de ajudar, à frente da Secretaria de Justiça, junto à Secretaria de Justiça, estruturar o programa de atendimento a usuários de droga, o programa Basta, que nasceu do Caminhos, e alguns outros programas, como, por exemplo, o Ecoaulas, que ainda está em fase de estruturação no patronato, para atender autores de crimes ambientais, os cybercrimes, que é autores de crimes cibernéticos, pela internet, o Blitz, que é o programa específico para autores de crimes no trânsito, e qual mais? E os crimes eleitorais. Todos com base num sistema de módulos de autorreflexão. Então, é uma fórmula que veio trazida pelos Alcoólicos Anônimos, e é uma fórmula que funciona, é simples, não é para o Estado, agora, tendo isso ancorado dentro do patronato, faz todo sentido. O patronato alcança os autores de delito no regime aberto, porque o patronato é o responsável pela execução do cumprimento da pena em meio aberto, e esta é a grande lacuna, era o que nós não tínhamos. Nós tínhamos controle no fechado e no semiaberto, e não no aberto. E agora nós temos o patronato, que ainda ainda tem muito para crescer, mas nós temos uma pessoa valiosíssima aqui, que é a Iris Miriam, que entende tudo de patronato, que participou desde o início, veio convocada pela secretária de Londrina para ajudar a estruturar e desenhar esse novo modelo de execução de pena em meio aberto, e é a pessoa que hoje responde, dentro da Secretaria de Justiça, pelo patronato como um todo e pela estruturação de todos esses projetos. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Então, a Iris, agora, reitero as palavras da doutora Luciana, com muita competência, vai apresentar, então, o projeto Basta para vocês conhecerem, e, inclusive, os municípios onde ele já está sendo desenvolvido. Nós ainda, Iris, não temos resultados para apresentar, na medida em que é um projeto novo, não teríamos resultados numericamente falando, estatisticamente falando, mas ele já temos o precedente do Caminhos e a certeza de que estamos no caminho certo com o projeto Basta. Vamos lá. Obrigada, Regina. Obrigada, doutora Luciana. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui neste momento, nesse evento tão importante, para discutir esse assunto da maior relevância, para todas nós, para todos nós. Vou rapidamente entrar no tema e reforçar um pouquinho do que a doutora Luciana estava dizendo, do que é o patronato. Para poder contextualizar, porque eu sei que tem bastante gente que não tem familiaridade com o tema,
não sabe direito o que significa patronato, até porque a palavra patronato não remete exatamente à ação. A gente utiliza esse termo patronato porque é o que consta na lei. Porém, patronato, diferente do que muita gente imagina, não se refere à patrãozada ou a sindicato patronal ou a patrão, nada disso, pessoal. A origem da palavra reside no patrono, apadrinhado, a pessoa que acompanha, a pessoa que dá apoio, ok? Então, por isso, as instituições que atendem egressos do sistema penal e autores de crimes de menor potencial ofensivo, que são as penas, as alternativas penais, é denominado patronato, ok? O Paraná, culturalmente, historicamente, ele vem atendendo egressos e as alternativas penais dentro da mesma instituição. Nacionalmente, o Ministério da Justiça, a política deles é criar duas instituições diferentes, uma que atende exclusivamente às alternativas penais e uma que atende aos egressos, que seria o patronato. Então, seriam as centrais de penas alternativas e os patronatos. No estado do Paraná, a gente teve diversas iniciativas de centrais e de núcleos de penas alternativas. No entanto, neste momento, né, doutora, o patronato está em diversas cidades, está atendendo a esses dois públicos. A gente sabe que tem ainda algumas iniciativas louváveis e heróicas aí, de atendimento desse público através de conselhos da comunidade, enfim. Tem diversas outras iniciativas, inclusive iniciativas aí das centrais de penas alternativas e dos núcleos, né? Então, o programa Patronato, ele nasceu com a ideia, com a intenção de promover a municipalização da execução penal em meio aberto. Não se trata de empurrar para os municípios mais uma ação, mais uma responsabilidade. De jeito nenhum, pessoal. Se trata de chamar as prefeituras, chamar os municípios à responsabilidade, né? À atuação junto a essa ação que é o programa Patronato. Então, o programa encontra suporte na corresponsabilidade entre os poderes públicos estadual e municipal, o Poder Judiciário, o Ministério Público Estadual e Federal, e ele está estruturado a partir da parceria entre a SEJU e a SET. A SET é a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, contando com o apoio das prefeituras municipais e dos conselhos municipais. Então, é uma composição de entidades, entes públicos, que se responsabilizam por essa ação, pela execução do programa Patronato. É um programa cujas diretrizes propõem, entre outras providências, ações em favor da inclusão social da pessoa em situação de cumprimento de pena ou medida alternativa em meio aberto, de maneira educativa, ressocializadora, pautada no respeito aos direitos humanos e na correlação entre direitos e deveres inerentes à condição de cidadania. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Poder Executivo está investindo anualmente nesse programa cerca de 4 milhões de reais, né? São 18 unidades patronatos no estado do Paraná, atualmente, né? Então, a gente atende 18 municípios e, se a gente considerar o tamanho e a extensão da ação, o investimento que está sendo feito é relativamente barato, né? A gente atende cerca de 14 mil pessoas, né? E eu não digo atendimento, não é a contagem de atendimento, é a quantidade de pessoas. São 14 mil pessoas que estão sendo atendidas hoje pelo programa Patronato. Então, daí, a gente pode dizer assim, cerca de 4 mil pessoas em Curitiba, cerca de 2 mil pessoas, 2.700 pessoas mais ou menos em Foz do Iguaçu, 1.700 pessoas em Ponta Grossa, quase 2.000 pessoas em Londrina, e assim por diante. Totalizando, então, no estado, cerca de aproximadamente 14 mil pessoas. Pode deixar. Então, dentro desse contexto, que é a atuação do programa Patronato, como já disse a doutora Luciana, a doutora Zilda também falou bastante, né, a Regina também pontuou onde é que se localiza, então, o projeto Basta, ele é uma das ações do programa Patronato.
ok? Então, dentro, como a doutora Luciana estava dizendo, além do projeto Basta, a gente tem outros 5 eixos de atuação, que é os crimes de trânsito, os crimes ambientais, os crimes eleitorais, os cybercrimes e a violência doméstica, né? A drogadição, né? Todas essas ações, pessoal, ela é pautada no entendimento de que a pessoa que cometeu um delito, em algum momento do cumprimento da pena, ele tem que parar para fazer uma reflexão acerca do delito cometido. Okay? Então, é pautado nessa necessidade de reflexão, nessa necessidade de conscientização, responsabilização e tomada de novo comportamento frente a esse delito, que nasceu, então, que a gente foi estruturando esses programas. Okay? Bebemos na fonte valiosíssima do Projeto Caminhos, lá de Londrina, né? Isso nos foi bastante relevante à época e tem sido, né? Como as minhas colegas aqui já nominaram, né? Já disseram. Bom, pessoal, como então o projeto Patronato, como que o programa Patronato atua? Ele é formado por equipes multidisciplinares. Então, todas essas 18 cidades que eu disse, e adiante eu vou nominar as cidades, é constituído uma equipe multidisciplinar, de acordo com a demanda da cidade. Por exemplo, em Jacarezinho, então, a gente tem uma equipe mínima, porque a cidade é pequena, a demanda é menor. Então, nós temos lá nós temos lá um advogado, um assistente social, uma psicóloga, um pedagogo e uma pessoa da área de administração. Okay? Nos outros municípios, aí essa equipe cresce. Aí são 2 advogados e assim por diante. Cresce em quantidade de profissionais da área. Okay? A Regina está me apressando aqui, porque ela vai dizer que o tempo vai acabar. Me desconcentrei. O que é, então, o projeto? Fica assim. É o pior papel de quem está coordenando a mesa, né, doutora Mariana? Mas tenho que fazê-lo, peço desculpas. Tudo bem, eu perdoo. O projeto Basta, então, ele é a implantação do serviço de educação, reflexão e responsabilização para homens autores de violência doméstica. Como já bem disse a Kellen e a doutora Zilda, nasceu a exemplo do projeto Caminhos, então ele é bastante, se não praticamente idêntico ao projeto Caminhos, né? Ele trata-se então de uma política de enfrentamento da violência doméstica que utiliza a estratégia dos grupos reflexivos enquanto ferramenta de proteção à mulher contra a violência de gênero. Desculpa. É destinado aos homens autores de violência, tem caráter obrigatório e pedagógico, uma vez que atende apenas homens encaminhados ao programa através da determinação judicial e atua sob a perspectiva da responsabilização desses homens. O projeto Basta, o que nós pretendemos é que os autores de violência doméstica reconheçam e se responsabilizem por seus atos violentos e que possam ampliar os recursos para a resolução de crises e conflitos em suas relações, especialmente a violência de gênero praticada nos sistemas conjugais intrafamiliar e de gênero. Desculpa. Perpassa a ressignificação sobre os padrões de masculinidade, relações de gênero, a partir do contraponto entre estes significados e as ações do cotidiano, ampliando, assim, as visões de mundo desses homens. Ele é pautado, como já foi exaustivamente dito, no Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e na Lei Maria da Penha. O objetivo do projeto, então, para além do acompanhamento aos homens cumpridores de medida protetiva à mulher, é estabelecer um espaço de reflexão, de tomada de consciência, educação e responsabilização do público-alvo, tornando-se um aliado no processo de mudança de pensamento e atitudes, e, consequentemente, promovendo a cessação dos ciclos de violência de gênero. Continuando, então, nominando os objetivos do projeto Basta, instituir um novo modelo de enfrentamento da violência doméstica, objetivando potencializar o processo de reversão de opinião e de conduta, com vistas à desnaturalização da violência contra a mulher, inserindo os agressores em grupos de reflexão
e pactuando-se, ao final, a possibilidade de mudança de paradigma e rompimento das estruturas de manutenção da condição de opressão às mulheres. Os objetivos específicos, então, é a reflexão, a responsabilização, reabilitação, reeducação e ruptura do ciclo de violência, obviamente, né? Da metodologia, tem um formato modular composto por 12 encontros, 12 encontros temáticos, né, sendo um por semana, com mais ou menos 1h30 de duração cada. É realizado pela equipe multidisciplinar que atua nos patronatos, composta por profissionais da área de direito, serviço social, pedagogia, psicologia e administração. Propõe-se a discutir a violência contra a mulher, a cultura da paz, ciclo da violência, oportunizando aos homens autores de violência doméstica. Então, um espaço de interação e de escuta, onde o respeito mútuo e a diversidade serão trabalhadas, né? O projeto Basta ele funcionará dentro do programa patronato de cada município, né? O encaminhamento desses homens se dará através do Poder Judiciário e, para uma maior eficácia do trabalho desenvolvido, ocorrerá a interação com a rede de atenção e proteção à mulher vítima de violência, visando a inserção dos autores de violência em campanhas educativas e reflexivas. Em diversos momentos desse evento, foi citada a importância do trabalho em rede. O programa Patronato atua basicamente através da parceria com a rede. Nós não vemos outra possibilidade de atuação que não através dessas parcerias. Então, a gente privilegia, sim, a nossa possibilidade de ação, né? O processo reflexivo. O trabalho reflexivo, então, busca gerar consciência através da interação, do autoconhecimento e da escuta. Se inicia com questionamentos atinentes à vida do participante até chegar na temática da violência, né? Eu preciso falar um pouquinho da sugestão dos temas. Eu preciso falar um pouquinho sobre como é estruturado esses programas nos municípios. Em Londrina, por exemplo, a equipe uma parte da equipe que hoje está atuando foi capacitado junto com a equipe do Projeto Caminhos, com o pessoal lá de São Gonçalo, né? E, neste momento, há cerca de 15 dias atrás, a gente iniciou um novo processo de capacitação, onde a gente pôde contar com o apoio da doutora Zilda, da doutora Suzana, e as meninas que atuam lá junto ao Projeto Caminhos. Essa capacitação ela está sendo continuada, né? E a gente espera que, dentro em breve, a gente, então, dê início ao Projeto Basta lá em Londrina. Ok? Nos outros municípios, né, da mesma forma, a equipe passa por uma capacitação. Essa capacitação ela é realizada através de uma parceria com a ESED, que é a Escola de Educação em Direitos Humanos da SEJU. Então, a ESED participa dessa capacitação em todos os municípios, viu, pessoal? Todas as equipes passam por essa capacitação. Na sequência, a própria equipe busca mais ferramentas, instrumentos, leituras, enfim, para até formalizar, então, para até compor o projeto Caminhos e desculpa, é tão junto, né, que eu até me confundo. Obrigada. O projeto Basta, para que, então, seja colocado em prática. O Patronato Central, enquanto diretriz, ele faz sugestão de alguns temas. Obviamente, Lei Maria da Penha, fatores sócio-históricos da violência contra a mulher, gênero e violência, dimensões da violência contra a mulher, família e violência, delito e suas consequências, direitos humanos, respeito à integridade da mulher, entre outros temas, ok? É claro que também vou me reportar uma citação feita anteriormente neste evento, que cada grupo exige, por vezes, mudança na metodologia, mudança na diretriz, enfim. As equipes multidisciplinares dos municípios elas estão preparadas para fazer essa avaliação, ok? Então, nem sempre algum tema que vai estar sendo tratado com prioridade em Londrina estará sendo tratado com prioridade, sei lá, em Toledo, por exemplo,
Então, a equipe vai moldando o projeto conforme a necessidade local. É necessário ser observado as particularidades e as peculiaridades de cada município. Ok? Então, da abrangência do programa Patronato. O programa Patronato ele está nesses 15 municípios. Desculpa. O projeto Basta está nesses 15 municípios. O programa Patronato está em 18 municípios. O Basta está nesses 15 municípios, porque é onde a gente tem equipe multidisciplinar formada em parceria com as instituições de ensino superior das localidades. Ok? Então, nesses 15 municípios, olha lá, Pucarana, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pitanga, Ponta Grossa, Pontal do Paraná e Toledo. Nós não iniciamos a ação em todos os municípios. Ponta Grossa, por exemplo, nós estamos em tratativas com o Poder Judiciário e Ministério Público de Ponta Grossa, no sentido de viabilizar, então, o início dessa ação naquele município. Em Pontal do Paraná, nós temos outras dificuldades. Enfim, cada município tem a sua particularidade. Porém, temos equipe multidisciplinar preparada e capacitada para iniciar a ação em todos esses municípios. Os municípios que já estão executando a ação: Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, que nós acabamos de falar bastante sobre Londrina, né? Pitanga, Maringá e Foz do Iguaçu. Maringá, a assistente social me ligou essa semana, e por isso que eu incluí a cidade de Maringá aqui, que eles estão, neste momento, acabando de fechar as tratativas para dar início nessa ação. Em Jacarezinho, por exemplo, eles já fizeram 3 grupos, né? Então, 2 grupos já se encerraram, eles estão no 3º grupo. São grupos menores na cidade de Jacarezinho. Teve um grupo, por exemplo, intermediário, que teve 5 participantes apenas. Mas, mesmo com esses 5 participantes, eles iniciaram e encerraram o grupo, né? E é sensacional. O assistente social lá de Jacarezinho, ele me disse assim, que às vezes dá o tempo, né, 1h30, 2 horas, e a discussão ainda está acontecendo, e eles não vão embora. Sabe? É bem legal. Em Guarapuava também, o espaço do patronato é dentro do fórum de Guarapuava. Então, as reuniões estão acontecendo dentro do fórum. Então, eles também já realizaram 2 grupos, estão indo para o 3º grupo. Na cidade de Pitanga, ainda não iniciou o grupo. Eles estão tendo uma certa resistência dos homens, né? Eles agendam uma data e não conseguem começar, agendam nova data, enfim. Cada cidade está no seu tempo, começando essa ação. Em Foz do Iguaçu também, da mesma forma, a ação já está acontecendo. Em Guarapuava, por exemplo, voltando a falar em Guarapuava, é tão legal, eles já produziram, a equipe multidisciplinar já produziu o folder para divulgar a ação. Sabe? Então, está sendo bem legal. Como disse a Kellen, os homens que participam da ação, eles criam uma vinculação com a equipe, né? Então, em Guarapuava, isso me surpreende, porque, assim, gente, é o começo da ação, e mesmo no início da ação, a gente já tem essa resposta de vinculação. É sensacional. Tá. Eu ia falar outra coisa bem legal de Guarapuava, me atrapalhou. Bom, eles já participam. Em Maringá, o que eu ia dizer de Maringá, um ponto favorável. O patronato, já está acabando. O patronato de Maringá, ele funciona dentro da UEM, é uma instituição de ensino superior. Então, foge completamente desse medo que eles têm de enfrentamento, dessa dificuldade. Ai, meu Deus, eu vou lá nesse programa, o que será que vai acontecer? Então, a assistente social lá me disse que isso é um ponto extremamente favorável, que os outros participantes de outros projetos, de outros programas do patronato, se sentem bastante à vontade em frequentarem esse ambiente acadêmico, né? Então, a gente já começa com oportunizando a eles um ambiente diferenciado do comum, que é uma cadeia, um presídio, um local que, né,
de enfrentamento negativo, né, com a aura negativa. Então, dentro do espaço acadêmico, a gente já entra com uma possibilidade positiva, né? Eu coloco referências bibliográficas, né, que eu utilizei para fazer essa apresentação e cito o nome da Adriane, que é assessora da doutora Regina, que me auxiliou bastante na elaboração dessa apresentação, né? Deixa eu ver se eu tinha alguma outra anotação aqui para falar. Pessoal, acho que... Vocês estão com pressa, né? Ok, pessoal. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Estou bastante nervosa de fazer essa apresentação. No final, só que eu falo que estou nervosa, né? Devia ter falado no começo, porque, né, aliviava. Abrir o coração sempre ajuda, né? Mas espero que tenha sido claro, que vocês tenham entendido. E fico bastante orgulhosa de fazer parte de uma política pública estadual. A gente não está falando de pouca coisa. Eu vou repetir os números, né? E isso me enche de orgulho, com a modéstia bem à parte agora. São 18 cidades, né? Dentro do programa, com uma equipe multidisciplinar composta por advogado, psicólogo, assistente social e uma pessoa da área de administração direito, psicologia, assistente social e pedagogia e administração, em 15 cidades. Né? Efetivamente acontecendo, já são 5 cidades. O total de público que nós atendemos dentro do programa Patronato são 14 mil pessoas. Então, é uma ação muito grande, né? Muito grande. E eu fico bem orgulhosa de fazer parte dessa ação. Né? Espero, tem muitas dificuldades. Obrigada. A gente tem muitas dificuldades ainda, a gente está começando, temos menos de 1 ano de atuação, porém, eu acredito muito nessa ação, eu acredito que a gente vai ter resultados extremamente positivos para contar no ano que vem, por exemplo, da manutenção, da avaliação, do monitoramento dessa ação que está começando agora. Ok? Boa tarde a todos. Bom, agradecemos a Iris. Peço desculpa por ter contribuído para aumentar o seu nervosismo, te cobrando pelo tempo, mas é que nós temos, né, outras apresentações. Mas agradeço a sua apresentação, o seu trabalho, né, que tem sido incansável mesmo. Agradeço muito a presença especial da doutora Luciana Lepre, né, que se dispôs a vir aqui e compartilhar esta mesa, o trabalho e os ideais conosco. Muito obrigada, doutora Luciana. E encerramos por aqui a nossa participação com a certeza de que nós estamos no caminho certo no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres no Estado do Paraná. Muito obrigada. Nós temos 4 painéis ainda para expor. Eu acredito que nós poderíamos fazer um intervalo breve de 10 minutos e retornarmos para dar sequência. Muito obrigada.